Bom dia, é um prazer poder juntos estudarmos mais uma escola bíblica dominical. Temos estudado o livro de 1 Pedro. Hoje convido você a participar da sexta aula. Se você ainda não assistiu todas as aulas, eu convido você a estar acompanhando as aulas anteriores e se você já assistiu todas as 5 aulas anteriores, é um privilégio ter você agora na sexta aula. Nós estávamos estudando o capítulo 3 de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Pedro está dando o que a gente chamou de tabela de deveres. Ele está dando uma série de instruções mostrando como você e eu, discípulo de Jesus, cristão, cristã, pode proceder no dia a dia em diversas situações, diante das autoridades, diante da família, de amigos de igreja. E, por último, agora, nesses versículos 13 a 22 do capítulo 3, ele está falando como é possível o cristão, mesmo fazendo tudo certo, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo um bom exemplo na família, na sociedade, na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que ele esteja se relacionando. Mesmo assim, infelizmente, pessoas ainda vão ter dificuldade para nos ver como discípulos de Jesus e muitas vezes vão ver que a gente está na contramão de muitas coisas que a sociedade impõe, imprime sobre as pessoas, e por causa disso, muitas vezes vamos ser injustiçados, muitas vezes vamos ser perseguidos, mesmo fazendo a coisa certa. Você e eu não temos nenhuma garantia de que não iremos passar por problemas aqui neste mundo, nesta terra. Por isso, Pedro tem falado que você e eu somos estrangeiros neste mundo que não está debaixo da vontade de Deus. E agora, no versículo 19 do capítulo 3, Pedro faz uma frase, né, que tinha, na época, eu imagino, e principalmente nos nossos dias, causado uma certa estranheza. Ele fala no versículo 19 que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Dentro desse contexto aqui, Pedro está dizendo que ele foi, depois da sua morte, Jesus morreu na cruz e depois da sua morte, ele desceu até o lugar onde estavam os mortos, que a Bíblia chama de Hades, e pregou a esses espíritos em prisão no Hades. É um texto realmente que tem causado muitas polêmicas. O que Pedro está querendo dizer com isso? Né? Se você gosta um pouquinho de grego, né, eu pus a frase original aí, e a última palavra aqui é kerusen. E kerusen, ela não dá a ideia de pregar no sentido de evangelizar, mas dá a ideia de pregar no sentido de comunicar, anunciar, proclamar. Mas existem algumas ideias para algumas traduções, algumas interpretações para esse texto. A primeira interpretação, né, que durante muito tempo assim foi defendida, é que Cristo, tentando explicar esse versículo, é que Cristo foi ao Hades, foi ao lugar onde estão os mortos, para evangelizá-los, para pregar para aquelas pessoas que já tinham morrido. E no contexto aqui de Pedro, a gente vai ver daqui a pouquinho, Pedro está falando principalmente daquelas pessoas que conviveram com Noé, aquelas pessoas que não entraram na arca de Noé e morreram. Então, uma interpretação é que Pedro está falando que Jesus foi até o Hades, pregou para aqueles mortos que tinham morrido na época de Noé, no dilúvio, e agora o objetivo de Jesus estar pregando é para que eles pudessem melhorar o estado, a situação deles lá no inferno.
Essa é uma tentativa, é uma interpretação da qual eu não concordo, né? Eu não acho que Jesus iria no inferno para pregar para as pessoas que morreram lá, dando a elas uma nova chance de conversão, porque a chance de conversão é aqui neste mundo, para quem ouve a mensagem. Por que essas pessoas tiveram esse privilégio de ter uma segunda chance de conversão e outras pessoas, ou o resto da humanidade, não teve? Uma segunda interpretação é que o Espírito de Cristo estava com Noé, enquanto Noé estava pregando para os seus contemporâneos, falando que ia chegar o dilúvio. Então, quando Pedro está dizendo que Jesus pregou aos espíritos de prisão, na verdade era Jesus que estava lá na época de Noé, pregando para os contemporâneos de Noé, para aquelas pessoas que ouviram a mensagem de Noé, estavam ouvindo a mensagem de Jesus. Acho que essa interpretação ainda é bem mais fraca, bem mais frágil do que a primeira, né? Não faz muito sentido tudo isso, né? E uma terceira interpretação, né, na qual eu acredito, né, que Pedro está dizendo aqui, ele está dizendo que Jesus proclamou a sua vitória no Hades, no lugar onde estavam os mortos. E, na verdade, o que Jesus está proclamando aqui, como eu já disse, essa palavra ekerusen, ou kerusso, que é o verbo pregar em grego, ele não quer dizer evangelizar, ele quer dizer anunciar alguma coisa. E o que Jesus fez com a sua morte, Jesus foi até o mundo dos mortos, porque Jesus morreu, viveu como homem morreu. Jesus estava mostrando para aquelas pessoas no Hades, aquelas pessoas no lugar dos mortos, que Jesus cumpriu as Escrituras, que Jesus fez tudo o que foi profetizado no Velho Testamento, que ele é o Messias que havia de vir, que veio, viveu sem pecado, morreu, venceu a morte, venceu o pecado, e que as pessoas, a partir daquele momento, teriam chances de salvação. Todas aquelas pessoas que na época de Noé, na época do Velho Testamento inteiro, morreram fiéis a Deus, agora estavam sendo lavadas por esse sangue que Jesus derramou na cruz. Então, Jesus não está dando uma nova chance para esses ouvintes se arrependerem dos seus pecados. Jesus está simplesmente comunicando que a Bíblia prometeu e cumpriu, que Jesus está então pregando para os espíritos em prisão. Ele anunciou que o que foi pregado por Noé era verdadeiro. Aquelas pessoas que ouviram Noé e não aceitaram Noé, recusaram entrar na arca, estavam ali mortos, separados de Deus. Assim como qualquer pessoa que rejeita a mensagem de Deus, rejeita o evangelho nesta terra, nesse mundo, estão tendo a oportunidade de ser salvos. Porém, se eles rejeitam a mensagem, eles também irão para o mesmo lugar que aqueles mortos espiritualmente estavam. Na verdade, Jesus anunciou para os mortos fisicamente e condenados à morte espiritual, à segunda morte, que ele, Jesus, estava vivo, que havia vencido o pecado e a morte, e que seus seguidores, você e eu, podemos confiar que depois dessa nossa vida, nós também vamos estar vivos eternamente, porque o sangue de Jesus lava os seus pecados e os meus pecados. Na verdade, o que Pedro está fazendo aqui é confortando aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, de que a morte física não é o fim, de que a morte física não interrompe a continuidade do nosso relacionamento com Deus, porque vamos continuar nos relacionando com Ele depois dessa morte física. Alguém poderia perguntar, mas por que Pedro usou o exemplo de Noé
né, aqui falando de que Jesus foi falar com os mortos que conviveram com Noé. Talvez porque Noé foi o primeiro exemplo de pregação para a salvação, no sentido que os ouvintes de Noé tiveram que tomar uma decisão, ou aceitar a mensagem de Noé e entrar na arca e serem salvos do dilúvio, ou recusarem a mensagem de Noé, não entrarem na arca e perecerem. Quem aceitou a mensagem de Noé, e a Bíblia fala que foi apenas 8 pessoas, né? A família de Noé, foi salvo do dilúvio. Porém, quem rejeitou a mensagem de Noé se perdeu, foi condenado no dilúvio. É um paralelo, é uma analogia, como nos dias de Pedro, ele estava anunciando que através de Jesus é a única maneira de alguém receber o perdão de pecados e a vida eterna. Quem aceitar a mensagem de Pedro, quem aceitasse a mensagem de Pedro naquela época, iria receber a vida eterna. Aqueles que estavam recusando o evangelho da salvação em vida aqui na terra, iria perder a vida eterna com Deus. E hoje, 2000 anos depois, a mesma mensagem de Noé, a mesma mensagem de Pedro, é a mensagem que você e eu temos o compromisso de anunciar para as pessoas que estão perdidas, de que cada um é responsável pela sua própria salvação ou condenação. Cada um que aceita a mensagem da salvação vai viver eternamente com Jesus. E cada um que rejeita a mensagem da salvação já escolheu viver separado de Deus, separado da salvação. Então, é um desafio para cada um de nós pregar esse evangelho. Por isso, então, cumpre a cada um de nós continuar levando a mensagem de Deus e mostrando na palavra de Deus que cada escolha tem uma consequência. Nessa ideia ainda, Pedro faz uma outra analogia falando do batismo. É impossível falar de salvação e não falar de batismo. E Pedro vai falar: o batismo salva vocês. Como? Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro afirma que agora os seus ouvintes, ou nós hoje, 2000 anos depois, podemos ser obedientes a Deus, aceitar a mensagem de Deus. E a maneira prática, a maneira física que Deus deixou para você e eu demonstrarmos que queremos ser discípulos de Jesus, que obedecemos à mensagem da salvação, é sermos batizados. Por isso Pedro fala que o batismo nos salva. E ele está fazendo, na verdade, aqui um paralelismo entre as águas do dilúvio com as águas do batismo. Podemos dizer que, na época de Noé, a água foi usada para juízo, para condenação, para matar fisicamente, e a consequência é a morte espiritual daqueles que não aceitaram a mensagem de Deus proclamada por Noé. Se a água na época de Noé foi usada para destruição, agora, no batismo, a água é usada para salvação. Através do batismo, quando você e eu somos imergidos na água, nós simbolicamente somos sepultados e nascemos de novo para uma nova vida. Assim como Jesus tinha dito para Nicodemos em João capítulo 3, quem não nascer da água e do Espírito não pode viver eternamente, não herdará o reino de Deus. Agora o batismo, ele sela essa obediência que você e eu temos para com Deus. E como nos dias de Noé, quem não aceita o batismo também será condenado. Então, o batismo não é algo físico, pura e simplesmente, não é a limpeza do corpo, aquela água física, né,
que limpa o nosso corpo, mas é um simbolismo de que a nossa alma está sendo limpa do pecado. Então, o batismo é um compromisso assumido com Deus através de Jesus, pelo poder da sua ressurreição. Pelo fato de Jesus ter morrido pelos pecados e ter ressuscitado. O batismo então é um símbolo que Deus deixou, assim como no Velho Testamento eles faziam a circuncisão na carne. Agora fazemos o batismo para simbolizar a nossa aliança com Deus. Você já foi batizado por Deus? Você já foi batizada nas águas para receber o perdão dos pecados e a presença interior do Espírito Santo em sua vida, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Se você não fez, faça para que você possa ter o compromisso físico assumido com Deus de tornar-se um discípulo, uma discípula de Deus e não se juntar aos ouvintes de Noé que foram desobedientes à palavra de Deus no Hades. Deus te abençoe na sua decisão de continuar perseverante com Ele. Para concluir essa ideia de batismo, versículos 13 a 22, Pedro vai falar que o que é o batismo? Ele fala, o batismo salva. O que o batismo não é simplesmente um ritual, uma limpeza física. O que é o batismo? É um ato consciente para receber o perdão de pecados. E qual é o poder que está por trás do batismo? O fato de Jesus ter sido ressuscitado desse mundo dos mortos para qual ele foi. O Espírito Santo ressuscitou Jesus do Hades e Jesus está vivo hoje, reinando na sua vida, na minha vida. E por isso podemos ter certeza de salvação, de vivermos eternamente com Deus nos céus. Uma última ideia que Pedro vai dar sobre o nosso procedimento, sobre o seu procedimento, o meu procedimento, é o procedimento diante dos pecadores. 1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 6. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. Versículo 1 diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Versículo 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, nas orgias, nas farras, na idolatria repugnante. Versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também aos mortos. Então, versículos de 1 a 5 é a conclusão de todo o capítulo 3 de Pedro. Pedro estava mostrando que Jesus sofreu por ser obediente a Deus. E com isso Jesus foi fiel e venceu. Pedro está mostrando que nós, quando formos obedientes a Deus, quando você e eu decidimos fazer a vontade de Deus, você e eu também sofreremos. Porque nós não vamos ceder à pressão desse mundo, permanecendo fiel a Deus. Porém, esse sofrimento mostra que estamos no mesmo caminho que Jesus esteve. E da mesma forma que Jesus sofreu e venceu, você e eu podemos vencer, alicerçados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Versículo 6, ele fala mais um versículo difícil.
ele fala: por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O que Pedro está querendo dizer aqui que o evangelho foi pregado a mortos? Como assim, né? Que essa expressão quer dizer? Bom, também temos mais de uma interpretação, né? Para aquelas pessoas que acreditam que Jesus desceu ao Hades para pregar o evangelho, dando uma chance para aqueles mortos se arrependerem, né, dos seus pecados, eles vão usar esse versículo como prova. Eles vão falar, viu? Jesus, quando foi ao Hades, ele pregou o evangelho para os mortos. E esse versículo diz, o evangelho foi pregado a mortos. Mas como eu já disse para vocês, é estranho essa linha de pensamento, porque a gente fica pensando, por que Jesus deu chance para os mortos na época de Noé, lá no inferno, lá no Hades, depois de já terem sido mortos fisicamente, eles tiveram uma chance de terem um perdão dos seus pecados, e o resto da humanidade não tem essa chance? Todas as pessoas que morreram depois de Noé, desobediente a Deus, também estão no Hades, e elas o evangelho não foi pregado de novo para elas lá no Hades. Então, isso não faz muito sentido para mim. E qual é a opção, então? O que Pedro está querendo dizer aqui? É que Jesus, então, ou o evangelho foi pregado aos mortos. Então, aqueles que acreditam que Jesus desceu ao Hades apenas para confirmar aos descendentes da época de Noé que eles estavam perdidos e iam continuar perdidos, simplesmente mostrando que Jesus cumpriu as Escrituras, Pedro está falando dos mortos que estavam mortos agora, na época que ele escreveu a carta, mas que estavam vivos na época de Noé. Pedro está falando de pessoas que, como os ouvintes de Noé, recusaram obedecer a Deus, não obedeceram a Noé e, consequentemente, não obedeceram a Deus. E a consequência disso, que agora eles estavam mortos espiritualmente, muitas pessoas que, nessa época que Pedro estava escrevendo a carta, ouviram a pregação de Pedro em Atos 2, ouviram a pregação de Pedro no decorrer do ministério de Pedro, enquanto estavam vivos na terra, mas que agora, nesse momento da carta, já tinham morrido fisicamente e estavam condenados. Então, eles estavam condenados porque o evangelho foi pregado para eles em vida aqui na terra. Mas agora eles, mortos, estavam na mesma situação dos que morreram na época de Noé. Então, aquelas pessoas que ouviram a mensagem de Noé e não aceitaram, estavam no Hades. Aquelas pessoas que ouviram a pregação de Pedro e não aceitaram, também estavam no Hades. Ou seja, hoje, 2000 anos depois, a mensagem da salvação continua a mesma. E qualquer pessoa que recusa a mensagem, como recusou na época de Noé, como recusou na época de Pedro, continuam hoje tendo a sua condenação. E qualquer pessoa que, como na época de Noé, aceitou a mensagem de Noé, na época de Pedro, aceitou a mensagem de Pedro, hoje, se você e eu pregarmos o evangelho para essas pessoas, elas também podem receber o perdão de pecados. Para concluir, Pedro fala nesses versículos de 1 a 6 que qualquer pessoa que está em pecado, ela precisa abandonar a vida pecaminosa, talvez simplesmente pelo fato de não querer sofrer espiritualmente no inferno, no Hades. Versículo 3 e 4, Pedro fala, olha, qualquer pessoa que está em pecado deveria abandonar os seus pecados, a sua vida pecaminosa, por causa da inutilidade dessa vida mundana. Porque não vale a pena seguir o mundo nesta vida aqui.
E finalmente, no versículo 5 e 6, Pedro fala um terceiro motivo para as pessoas abandonarem uma vida pecaminosa. É por causa do juízo divino. Porque não é a história da carochinha que existe o céu e o inferno. É uma realidade, como Pedro está mostrando, que o próprio Jesus experimentou, de estar no mundo dos mortos espiritualmente que tinham vivido em desobediência e agora iam ficar eternamente separados de Deus. Então, a razão principal, né, para a qual você e eu, né, nos tornamos discípulos de Jesus é que queremos viver eternamente com Deus. Então, o juízo divino, aonde Deus vai separar os fiéis dos infiéis, é uma realidade. Não é uma história, não é uma invenção, não é uma brincadeira. É verdadeira. Jesus mostrou isso para você e para mim na carne, indo para o lugar dos mortos. E todo o sacrifício de Jesus na cruz é para que você e eu possamos viver eternamente com Ele e não separado de Deus. Então, Pedro encerra esse contexto do capítulo 4, versículos de 1 a 6, falando: abandone uma vida pecaminosa, uma vida de entrega a este mundo físico, para que você possa viver eternamente com Deus e para Deus. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, que possamos estar continuando estudando o livro de Pedro. Eu convido você a, na próxima aula, continuarmos estudando o capítulo 4. A gente vai concluir essa tabela de deveres no início da aula e vamos continuar estudando o capítulo 4 de Pedro. Deus te abençoe, ótima semana para você.